Oiê, aqui é a Bre. Como vai você? Eu espero que você esteja bem. Pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Em Efésios 5,14, interessante que lá em Gênesis também fala, né? Gênesis 1, que Deus fala, haja luz. A luz é que ela revela as trevas. E nesses últimos tempos a gente observa essa evidência maior, vamos dizer assim, desse aspecto de luz e trevas. E o que eu posso dizer é que dentre ambientalismo, ufologia, escândalos de celebridades, manobras políticas, manobras midiáticas, o que a gente pode ver é o santo e o profano sendo colocados em jogo, o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Isso tudo vai nos trazendo uma responsabilidade muito grande acerca do que nós decidimos a respeito da nossa vida. Porque a salvação, ela é individual. Não adianta você buscar o tempo todo mudar o próximo. Inclusive, eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Mas sobre mudar a mim mesmo. Há uma necessidade hoje de a gente fazer essa separação de fato. E eu vou trazer um versículo muito interessante, que ele referencia tanto o Levítico quanto o Ezequiel. Por isso, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. 2 Coríntios 6,17. Mas por que essa ênfase tão grande no que é impuro, inclusive com relação à alimentação? A santificação ela só é possível quando você busca pureza. Por exemplo, você por conta própria irá beber água suja, água imunda, água onde tem diversos micro-organismos, enfim, ou uma água de esgoto, você vai tomar dessa água? Não. Então, quando nós tomamos algo ruim, aquilo contamina. E para estarmos na presença de Adonai, na presença do Senhor, nós precisamos buscar por santificação, por purificação, por retificação. Isso só é possível quando nós não apenas temos contato com a palavra, mas buscamos nos abrir para o que Deus está querendo nos mostrar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está lá em Romanos 12:2, é um versículo muito citado, inclusive. A partir do momento que você começa a entender a profundidade, você começa a mudar o seu pensamento, se você tiver consciência. Então, o seu comportamento vai sendo moldado. Romanos capítulo 13, versículo 11 até o versículo 14. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. É muito profundo esse capítulo e eu resolvi colocar ele aqui. Tudo acontece de maneira sutil. Você não se torna uma pessoa ruim do nada. Você não se torna uma pessoa melhor do nada. Tudo é uma construção. Se você de repente tem o hábito de discussão dentro da sua casa, dentro dos teus relacionamentos, isso não foi de repente, foi absorvendo de situações, você foi deixando de se conectar com Deus, você foi deixando aquilo que melhora
o seu emocional, que melhora o seu lado espiritual, enfim. Você foi abandonando as coisas que de fato fazem bem para você chegar num ponto de estar mal. Mas o que eu posso dizer é que a gente muda através da consciência, através da percepção de, poxa, eu estou errado, poxa, realmente eu preciso mudar. E com uma mente enrijecida, uma mente endurecida, não é possível pensar dessa forma, porque afinal de contas você está muito preso ao externo, ao que está acontecendo lá fora, ao que está acontecendo no entretenimento. Você está preso a entretenimentos, você está buscando informações demais, você está buscando autoridades, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja no campo da saúde mental, da saúde física, para poder resolver o seu problema, sendo que em muitos momentos os problemas eles são advindos de uma falta de você analisar o seu interior. E por que eu tô falando sobre isso? Porque quando o véu é tirado, nós deixamos de ser escravos, escravos da religiosidade, escravos do ego, escravos da concepção, das concepções das trevas. 2 Coríntios 3, versículo 14. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Cristo, ele é a Torá viva. Ele é o Logos, como é citado lá em João, no versículo 1. Cristo, ele sempre está presente ali. E se nós excluímos ele, nós estamos dando brecha para quê? Para concepções humanas, para doutrinas de demônios, como é dito também na palavra. E o verdadeiro êxodo, ou saída do Egito, pode ser também uma representação do estado de consciência. Porque, afinal de contas, não é como dentro do ocultismo, ou da Kabbalah, ou diversas outras vertentes, mas porque dentro da palavra a gente consegue compreender que há sim uma analogia para uma antiga pessoa, ou um antigo homem, um velho homem e um novo homem, porque nós somos renascidos, certo? Literalmente uma imersão em profundidade espiritual, em que você sai de uma maneira totalmente nova, você sai uma pessoa nova. Então a ideia é nós deixarmos as ilusões para trás, nós deixarmos aquelas concepções pecaminosas e nós buscarmos a vida através de Jesus, do Messias. E essa fonte de vida, ela vai nos lavar, nos purificar e remover as escamas, remover o véu, para que a gente possa ver, para que a gente possa perceber, para que a gente possa ter os nossos sentidos ativados. E é isso que eu gostaria de transmitir para outras pessoas, porque não significa que eu sou santa, não, de forma alguma. Eu também estou nesse processo buscando melhorias, e não significa que nós não iremos pecar, mas significa que a gente vai buscar se afastar, ter as escamas retiradas dos olhos, assim como o pau. O reino dividido, ele não subsiste. Então, se você está vivendo no medo, se você está vivendo no egoísmo, se você está vivendo no conflito, se você está vivendo uma desconexão total com você mesmo, uma desconexão total com o Criador, busque voltar para os caminhos do Eterno. Busque o reino de Deus. O reino de Deus está dentro. E a gente tem que buscar crescer, evoluir e se desenvolver enquanto nós estivermos nessa experiência humana. Então a gente tem que buscar melhorar enquanto nós temos a oportunidade. É isso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Até mais. Fique em paz.